Fernanda Manhota, já passo a palavra, porque a sua análise, nesse caso, ela é importante para a gente dar assim, uma visão não só internacional, mas também em relação ao Brasil, né? É isso, Débora. Olha, o Américo fez um bom resumo e acho que o que todo mundo precisa entender é que, apesar de a Síria ter ficado fora do nosso radar por algum tempo aqui no Brasil, esse foi um conflito que nunca terminou. Quer dizer, ele enfrentou períodos mais agressivos e outros períodos de uma relativa desaceleração, mas é uma guerra civil em curso, né, há pelo menos aí mais de uma década. A gente está falando de um rescaldo que vem da Primavera Árabe, quando vários países tiveram levantes diante dos seus governos estabelecidos. Bashar al-Assad é um sobrevivente da Primavera Árabe, né, na norte da África, como Tunísia, Egito, Líbia, além do Oriente Médio, como é o próprio caso do Iêmen. Houve transição de poder. O Bashar al-Assad, somando o seu governo com o do seu pai, né, de onde vem essa dinastia, já governa a Síria por quase aí um século, então é realmente um poder bastante estabelecido e que está dentro de um xadrez geopolítico que triangula interesses muito específicos, entre eles dos Estados Unidos, que apoia as milícias anti-Assad, e da Rússia, que é o principal ator aliado no caso Assad. Agora, isso é tão complexo que também triangula ali em atores regionais, como, por exemplo, os curdos do Iraque, o próprio Iraque, e isso vai dando um caldo muito complexo para entender por que esse conflito não acaba. E nesse momento vem uma espécie de nova fase, na medida em que a gente tem a Rússia também abrindo frente de conflito em outras áreas. Quer dizer, a Rússia não está conseguindo dar conta de tantas frentes ao mesmo tempo. Ela está lá apoiando o governo Assad desde 2011, mas ela está tendo agora que se desempenhar dentro dos seus interesses na Ucrânia. A gente está tendo pouca repercussão aqui no Brasil, Débora, mas a Geórgia está pegando fogo também em relação à Rússia. Então, é um ambiente bastante complexo, em que o Assad depende dos russos, os russos têm interesse em apoiar o Assad, mas eles precisam equalizar os seus insumos, né, e as suas capacidades diante de outros conflitos que também são ali relevantes geopoliticamente, e num momento em que os Estados Unidos vivem um grande ponto de interrogação, porque afinal de contas ninguém sabe exatamente qual vai ser a conduta de Trump, lembrando que Trump foi, de certa maneira, condescendente com alguns interesses russos nessa época e nessa região, da última vez em que ele foi presidente, porque o foco naquele momento era combater o Estado Islâmico, que era parte dos grupos que eram anti-Assad e que, por sua vez, alinhavam interesses dos Estados Unidos com a Rússia. Então, apesar de Rússia e Estados Unidos, naquela época, estarem em lados diferentes do conflito da Síria, eles tinham em comum o desejo de refrear o terrorismo do Estado Islâmico. A gente não sabe hoje, tantos anos depois, e com o mundo evidentemente muito transformado, qual vai ser a conduta de Trump no caso específico da Síria e se ele vai de fato dar atenção a essa matéria. Então, só para concluir, o que a gente pode dizer nesse momento é que desde a Primavera Árabe, o regime Assad nunca esteve tão vulnerável a ponto, de fato, de perder controle da Síria. E se isso acontecer, é um baque grande para os russos no contexto de outras guerras que eles têm e num momento de grande incerteza, interrogação, como eu disse, do lado americano, Débora.